Olá, pessoal do Brasil. Estou aqui com a minha amiga Mônica. Ela é do Rio de Janeiro e hoje ela vai ser a nossa entrevistada. Olá, pessoal, tudo bem? A Mônica vai contar pra gente por que chegou na Grécia e também vai contar como que foi a adaptação das crianças delas aqui na Grécia. Mônica, você chegou em que ano aqui na Grécia e qual é a sua história de vinda para a Grécia? Primeiro, eu sou casada com um grego há 25 anos e morei, desde que eu casei, morei no Brasil até 10 anos atrás. Sim. E por necessidade, por causa do trabalho dele, ele tinha que ter um endereço fixo na Grécia. Uhum. Então nós tivemos que vir para cá por isso. E como foi, assim, você tem 3 filhos, não é isso? Tenho. Qual a idade deles e apresenta eles para o povo aqui? Hoje a Caterina Gliqueria tem 22, o Dimitri tem 15 e o Petro vai fazer 13. Mas quando eles chegaram aqui, tem 10 anos... É isso que a gente está querendo saber. Como que foi o impacto deles, assim, nosso tema vai ser na escola. Como que foi o impacto deles na escola? Já que eles chegaram a aprender a estudar na escola do Brasil, não é isso? Bem, o Dimitris e o Petros, eles chegaram aqui, o Dimitri com 4, ia fechar 5 anos, e o Petros ia fechar 3 anos. Ah, sim. Enfim, os dois não foram alfabetizados. Só o Dimitri que chegou a ser um pouquinho não alfabetizado, ele fez o maternal. Uhum. E eu acho que, se eu lembro bem, era o maternal, ele chegou a fazer o jardim e o pré-CA. É assim no Brasil, isso, né? Então, ele não chegou a ser alfabetizado em português. Mas a Gliqueria, Caterina Gliqueria, mas aqui a gente chama ela de Gliqueria. Que significa docinha, não é isso? O nome dela significa pura e doce. Isso. E quando ela veio para cá, ela preferiu adotar Gliqueria, o segundo nome, porque em homenagem à avó, que os gregos colocam os nomes dos primeiros filhos, o nome do pai ou da mãe. E a minha filha tem o nome da minha sogra. Então, quando chegou aqui, ela preferiu ser chamada de Gliqueria. Uhum. Não que ela não goste de Caterina, mas ela preferiu assim. Então, eu vou chamar de Gliqueria porque eu acabei me acostumando. Ela chegou com quantos anos aqui mesmo? Ela chegou com 12 anos. 12. Ela estava esperem só um pouquinho, porque eu esqueci quinta série, eu acho. Primeiro... quinta série, depois isso, porque eu tô lembrando pela minha, então é quinta. Chegou na quinta série aqui, ou seja, como as férias escolares, nós viemos para cá em agosto, e ela estava de férias escolar no Brasil. Uhum. Quando ela veio para cá, ela tinha deixado mais ou menos 1 semana ou 2 semanas, se eu não me engano, de aula no Brasil. Porque, na verdade, nós não vínhamos para ficar. Ah, não? Não. Nós viemos, embora eu sabia que ele tinha que ter um trabalho fixo aqui, nós viemos para férias e para o meu sogro conhecer os 2 meninos, porque ele ainda não conhecia. Uhum. Enfim, essa história é muito longa. Um outro tema. Um outro tema, em outro momento eu conto. Mas a gente acabou ficando e agora em agosto vamos fechar 10 anos aqui. Uhum. Mas como o assunto é sobre escola, então a Gliqueria veio para cá sem falar uma palavra em grego, nem bom dia, nem boa noite. Nada. Nunca tinha escutado nem... Não, ouvido sim, mas não falado, porque o pai, como vivia no Brasil, queria aprender o português, não falava o grego com ela. Enfim, eu acho que ele deveria ter falado, porque como eu continuo falando português com os meus filhos, embora muita gente não aprove. Isso depois nós vamos voltar nesse tema. Então, eu acho que falar sobre isso também. Eu acho que ele deveria ter ensinado o grego a ela, porque ela teria sofrido menos. Uhum. Mas enfim, passou. Então, quer me perguntar alguma coisa? Ou Sim, eu quero saber... Não, pode continuar, exatamente isso. Eu quero saber como que foi a adaptação da Gliqueria na escola. Sim. Se ela teve alguma rejeição, algum preconceito, como que foi o aprendizado dela. Sim. Pode ficar à vontade, é mais ou menos isso que o pessoal está querendo saber. Porque eu recebo muitos e-mails... Posso beber um pouquinho d'água? Pode ficar à vontade. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que
estão vindo para cá. Inclusive agora eu recebi um último que a menina tem 10 anos. E a mãe fica preocupada, Viana, será que minha filha vai se acostumar? Bom, a minha acostumou, mas acho que cada uma tem sua história. Então eu gostaria de ouvir a sua história. Olha, eu leio o seu blog porque eu sou sua fã. Ah, para! Não vou puxar saco porque senão vai ficar a fita toda, mas enfim. Eu achei interessante a experiência da sua filha porque da minha não foi agradável. Eu vou contar a experiência da minha filha. Isso que eu quero. Quando ela chegou aqui, o sistema escolar de ensino é diferente. Uhum. O ginásio aqui, o primário aqui são 6 anos e o ginásio são 3. Então, no caso, aqui, ela na 5ª série do ginásio do Brasil deveria estar no último ano do primário aqui. Mas o meu marido não queria trocar, fazer ela voltar mais 2 séries atrás. E outra coisa, ela tinha uma antiga amiga, quando ela veio aqui a primeira vez, ela tinha 3 anos. Uhum. E quando ela tinha 3 anos, ela conheceu uma menina. Uhum. O nome dela é Panayota. E ficou gravada aquela amizadezinha que com 3 anos ela falou bastante grego. Nós ficamos aqui um período de 6 ou mais ou menos 8 meses. E quando ela voltou depois de mocinha, com 12 anos, ela reencontrou essa Panayota. Olha, só que legal. Só que ela não falava grego. Então teve assim uma dificuldade, mas enfim, a Panayota acabou por gestos, elas começaram a se comunicar. Que bonito. Daí a Panayota falou para ela que era para pedir o pai para colocar ela no ginásio da Panayota. E aí começou a história. O meu marido foi procurar saber, mas o Ministério, como é que fala no Brasil? Da Educação, não permitiu que ela fosse para a primeira série do ginásio, porque ela ia pular 2 séries na frente. Sim. Então, meu marido começou a correr atrás, porque eu tive que trazer alguns papéis do Brasil para provar que ela estava na 5ª série e que o sistema de ensino do Brasil é diferente. E o meu marido foi atrás, foi em vários locais, não é fácil, não foi fácil. Uhum. Eu penso não, eu tenho certeza que Deus ajudou, porque ia ser mais sofrimento ainda para ela se adaptar. Uhum. E aí, nessa história toda, teve uma coisa assim muito assim, interessante. Quando meu marido já tinha corrido atrás e ninguém tinha aceitado a colocar ela no primeiro ano do ginásio, eles 2 saíram e tiveram a ideia de visitar uma escola que tem aqui, que eu não me lembro o local, que é só para estrangeiros de todos os países. Olha, que legal. Só que a minha filha foi com o pai, num dia de aula, para visitar. E ela ficou apavorada, porque a escola é muito grande e ela viu grupos, grupos de brasileiro, grupos de todos os países. Sim. E ela se assustou porque ela não estava acostumada com isso. Então o pai também olhou para ela meio assustado e disse, além de ser muito distante de casa, eu teria que passar também por essa dificuldade de ter que levá-la, porque ela só tinha 12 anos, sem falar nenhuma palavra em grego. E o meu marido disse que viu, quando levou ela nesse lugar, viu o rostinho dela tão apavorado que ele falou assim, olha, eu vou correr mais atrás e você não vai ficar nessa escola não. E ela disse, pai, se eu tiver que entrar nessa escola aqui, eu não sei se ela é boa ou ruim, hoje ela diz que talvez fosse melhor para ela, não sei. Pai, eu prefiro ficar esse ano sem estudar, porque além de ser longe, pai, eu não gostei, assim, eu não me simpatizei não com o povo, com o ambiente. Então meu marido disse, não, eu vou correr mais uma vez atrás. Enfim, Deus ajudou, nós achamos uma escola, tô falando muito, Virna? Não, pode continuar. Nós achamos uma escola aqui perto de casa e descobrimos que se a gente fosse conversar com o diretor da escola de primário, sim, ele poderia, por lei, passar uma prova para minha filha no último ano do primário, e se ela passasse nessa prova, ela estaria apta para ir para o primeiro ano do ginásio. Onde encontraria com a amiguinha dela, Panayota. Isso. Então, o meu marido sentou com ela e ficaram estudando, mas o diretor, muito bom, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou esse anjo na vida da gente, falou que ia ajudar ela,
que até brincando disse, eu vou ficar fazendo mímica das perguntas. Que bom. E foi isso que ele fez. Ela estudou algumas coisas, tipo história da Grécia, língua portuguesa, que no caso grega, era só mais conhecimento histórico, mitologia. E aí ela estudou um pouco e o diretor realmente ficou atrás na frente dela com uma outra professora e o meu marido atrás, ajudando as perguntas, ele respondendo e meu marido traduzindo para ela em português. Aí vocês vão perguntar como é que ela escrevia. Ele fez múltipla escolha, a prova. Ele pediu autorização, porque seria escrita. Sim. Mas ele fez múltipla escolha. Exemplo, qual a data que comemora ajuda, Virna, 25 de março, como a gente fala no Brasil, a independência da Grécia. Isso. Aí era a resposta, 3, ele fez a prova virar múltipla escolha. É 25 de maio, sim, 23, de marcar. Então, na verdade, ela não escreveu, tipo... Isso foi tudo Deus, foi Deus que abriu esse caminho. Que bom, menina, aí ela conseguiu... Ela conseguiu, ele deu como se ela tivesse feito a prova do último ano, no primário, e graças a Deus ela entrou no ginásio. Que ótimo. E ficou com a Panayota. Mas aí começou a história do seguinte... Quando a mãe da Panayota viu que a minha filha... gente, eu não estou falando mal de grego, eu estou dizendo que isso é questão de... eu acho que em qualquer lugar, vamos puxar um pouquinho de saco do Brasil, os brasileiros são mais... como que eu posso dizer? Mais acolhedor, mas eu acho que em qualquer lugar do mundo essa dificuldade tem, né? Sim. E a mãe da Panayota, quando soube que a Gliqueria ia para o ginásio e não falava grego, a Gliqueria chegou aqui com 12 anos com o cabelo pintado de vermelho e com brinco, era muito estranho. E aqui, há 10 anos atrás, uma menina de cabelo vermelho assim, era vista como aquela que não gostava de estudar. E a mãe da Panayota é uma menina, né? Mas elas perderam contato, mas era muito, vamos falar assim, daquelas de estudar muito. E a mãe, hoje eu entendo, na época eu fiquei muito triste, a mãe ficou com medo da companhia da Gliqueria. Que pena. E afastou as duas. Não chegou a afastar, eu só vi que a Panayota estava muito feliz quando soube que a Gliqueria ia estudar com ela, mas quando teve essa conversa com a mãe, ela começou a falar para a Gliqueria assim, que a Gliqueria falou, eu posso te esperar na tua porta no primeiro dia? Aí vocês vão falar, ué, mas ela não falava grego? Por gesto. Sim. E pela tradução da tia, da Gliqueria. E a Panayota falou assim, é melhor você ir com a sua mãe. Eu entendi que a mãe estava preocupada. Companhia, preconceito, né? Mas é um preconceito, não deixou de ser um preconceito. Mas... Então, enfim, o que eu fiz? Eu peguei a Gliqueria numa noite e fiz ela dar a volta no quarteirão da escola umas 5 vezes para aprender o caminho que eu iria levá-la, mas para ela se sentir mais segura. Porque ela estava muito... Eu acho que eu estava mais ansiosa do que ela e mais preocupada, mas eu senti que ela estava com medo. Então eu dei 5 voltas no quarteirão, porque era, como eu falei para vocês, era férias escolar, o ano letivo começaria em setembro, nós chegamos aqui dia 1º de agosto. Isso. E aí eu dei 5 voltas com ela aprendeu a escola, enfim, chegou o dia o primeiro dia escolar esperado. Tão aguardado, com muita ansiedade, muita preocupação, com tudo que vocês podem imaginar, porque hoje, há 10 anos atrás, eu posso dizer que eu era extremamente ansiosa. Hoje eu estou assim, deixa a vida me levar. Enfim, eu fui levar ela na escola. Sim. Ela não falava nem bom dia, nem nada, e não entendia nada, nenhuma palavra em grego. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu deixei ela na porta da escola. Ela estava com o celular, eu não sabia que era proibido o celular na escola. Eu falei para ela, qualquer coisa você me liga. Sim, e quando eu deixei ela na porta da escola, era como se eu tivesse deixado a Gliqueria no primeiro dia de aula no Brasil. Eu sei como é que é isso. Foi uma dor tão grande, tão grande. Desse jeito até mais.
É horrível. Não, olha, sinceramente, se eu fosse Primeiro dia colocar escolar, em palavra para vocês, não dá para expressar. Não temos como expressar. Eu vejo que as mães aí no Brasil, quando soltam o primeiro dia de aula do... Como é no Brasil? Maternal, pré-maternal. As mães choram. E eu estava passando por aquilo com uma menina de 12 anos. Eu passei também por isso. Foi muito sofrido para mim. Até hoje, agora eu já consigo falar sem chorar, mas ainda vem as lágrimas nos olhos. Eu tive um acesso de choro. Não terminou porque ela entrou, eu falei que Deus te acompanhe, e eu não consegui, fui para casa e não consegui, gente, confesso, fazer nada dentro de casa. Até da hora de ir lá pegar ela, eu não conseguia me concentrar, meu marido, calma, ninguém vai matar ela. Eu falei, olha, não fala comigo porque... a dor que eu estou sentindo você não vai entender, talvez muita gente vai achar estranho, exagerado. Eu acho que só quem passou por isso que entende essa dor, porque eu também sofri. Mas eu já ouvi pessoas que disse que não sentiu quase nada, mães que não sentiram. Enfim, quando acabou a aula, eu estava na porta, eu não estava, eu cheguei antes, fiquei sentada no canto esperando. E gente, essa parte tá difícil para me esquecer e não chorar. Quando eu vi a Gliqueria na porta da escola, sozinha, olhando para mim, com um olhar tipo, mãe, me bota dentro do teu bolso e me leva daqui. Gente, deixa pra lá, eu não quero chorar, mas foi uma cena que eu não... Se passaram 10 anos, mas eu não consigo esquecer. Amadurecemos assim, né, Mônica? Verdade, a gente amadurece assim. E hoje eu vejo ela falando... Hoje, gente, vocês podem achar assim... A minha filha está no último ano de... Aqui eles chamam logoterapia, que no Brasil é fonoaudiologia. Para uma criança que chegou aqui sem falar uma palavra em grego, fazer fono... Fono aqui é assassino, é outro significado, mas eu digo, fazer uma faculdade, vamos falar de logoterapia, que eles falam aqui no Brasil, fonoaudiologia... É só Deus, porque estuda fala, gente. Ela é linda, e fora que é uma menina bonita, educada. Ela vai ensinar crianças que têm dificuldade de falar o grego. Exatamente. E ela chegou aqui sem falar nada. Exatamente. Eu particularmente, pode até... Eu só coloco Deus nessa história aí, gente, porque eu vejo hoje minha filha trabalhando, ela não está trabalhando, ela está fazendo estágio com criança que tem dificuldade de não falar grego. Eu falo, gente, que isso? Então, eu digo assim, passaram-se 10 anos. A minha experiência de adaptação da Gliqueria foi muito difícil. Enfim, nesse dia, ela chegou em casa e desabou a chorar, porque ela não sabia que não podia celular, e ela ligou para o pai, porque a diretora do colégio, uma professora, passou e viu ela falando com o pai no telefone e brigou com ela, só que ela não sabia o que a diretora estava falando. E a diretora gritava muito com ela, e as meninas tentavam explicar a ela o que era. Enfim, ela teve um acesso de choro e uma das meninas pegou o telefone e ligou para o pai dela e explicou o que estava acontecendo, e o pai veio correndo falar com a diretora, pediram desculpa porque não sabiam dentro da escola que tinha uma menina brasileira. Mas já tinham feito, né? Aconteceu. Enfim, eu fiquei, e depois do dia seguinte, mando para a escola, ela vai para a escola, mas a Gliqueria tem um caráter totalmente diferente do meu, graças a Deus. Ela falou, não, mãe, eu vou. E aí ela foi, passou um mês, ela começou a ter uma professora que vem a ser prima do pai dela, que começou do alfabeto grego. Nós temos aí no Brasil, eu não sei se ainda tem, em Vitória, um livro, no consulado de Vitória, que é Aprendendo Grego. Sim. E desse livro que mandaram para minha filha, aí no Brasil, foi que ela começou a estudar o alfabeto, e dali essa prima do meu marido dava aula para ela todos os dias. E, enfim, ela passou o ano escolar todinho estudando. Ela ia para a escola mais para ouvir o grego, para poder aprender. E aí, no meio do ano, mandaram chamar o meu marido e eu para dizer o que a gente queria
que eles fizessem por ela. Passasse ela para o 2º ano do ginásio, mas que chegando no terceiro ela teria como se fosse uma corrente meio aberta, porque ela não sabia nem o alfabeto, mas eles sabia matéria. Sabia a matéria, e a gente conversou com ela, ela preferiu repetir. Então, ou seja, o 1º ano do ginásio foi um aprendizado, e uma adaptação. Foi daí que ela fez amiguinhas, que ela tem até hoje, algumas. A Panayota não, a Panayota, ela estudou com a Panayota no ginásio, mas como ela repetiu a 1ª série do ginásio, a Panayota foi para o 2º e acabaram se distanciando. Mas acho que ela fez do ano que ela fez seguinte, da 1ª série, ela tem até hoje. Até hoje, olha só. Elas saem juntas, que bom. Brincam juntas, eu acho que namoram juntas, eu não sei. Enfim, essa foi a adaptação da biqueria. Você quer saber dos meninos? Dos meninos eu creio, porque como eles foram alfabetizados aqui, não deveriam ter sido tão problemáticos como a dela, né? Dos meninos foram engraçados. A história é engraçada, foi engraçada. O Dimitri, ele, como eu falei, ele veio para completar 5 anos. Sim. E o Petro com 3 anos. Então, o meu marido não sabia muito bem, tinha uma escola do nosso lado, de casa, praticamente três casas depois. Mas aí, para mim foi bom, mas depois o meu marido foi assim, um gostinho amargo, porque a gente não sabia que a escola era particular. E aqui, escola particular é muito difícil, não existe. Existe. E as que existem são caríssimas. Mas tinha várias coisas ao meu favor, no sentido dele ficarem nessa escola. Era do lado da minha casa. A diretora, eu tive contato pessoal com ela, e meu marido explicou que ele era embarcado de navio e que ia se ausentar quase por um ano. Isso era em setembro, foi em setembro. E ele embarcaria em novembro ou dezembro e só voltaria no ano seguinte. Eu ficaria sozinha com as crianças e eu precisaria ter muita ajuda. E a diretora, lógico, dinheiro não é tudo, mas sendo paga, ela disse que faria tudo o que tivesse ao alcance dela para ele viajar descansado. Então, ele resolveu colocar nessa escola. Foi muito massacrado assim pela família, porque é aquilo, a gente tem que dar honra e mérito o que existe de bom aqui na Grécia. Sim. As escolas públicas ainda são boas, são. Não tem comparação com os Estados Unidos, mas tem comparação, infelizmente, com o Brasil. Eu gosto muito das escolas daqui. Infelizmente, com o Brasil tem. Até no sentido, não estou falando de cadeiras, de cadeira, de carteira, de mesa, de quadro, que também tem. Que aqui tem, num bairro tem 7, 8 escolas. E não é escola velha, não é, gente. Mas o ensino, para ser público, como eu posso dizer para vocês, supera o Brasil em 100%, eu posso dizer, não é, Virna? É verdade. Você pode dizer porque sua filha estudou em escola pública. Com certeza. Estuda até hoje. Estuda. Eu não tenho do que reclamar das escolas aqui. São ótimas. Então, o meu marido foi muito criticado pela família e por todos. Mas eu acho assim, Deus, ele permite as coisas, e nessa escola eu me senti muito segura pelo fato de ser, não é só pelo fato de ser paga, é porque eu senti uma simpatia e um interesse pela diretora da escola. E o meu cunhado, sempre que tinha reunião, ele dizia: ela te trata assim porque você paga. Mas ela tinha um carinho especial por mim. Eu acho que ela entendia a minha dificuldade de falar, ainda minha bem, dificuldade. Né? E, enfim, as crianças... Bastante. Porque, veja bem, você estava sozinha aqui. Fiquei, porque, então, por exemplo, você, o seu marido fica aqui. Tinha meu marido aqui para me ajudar. Agora não, o meu chegou aqui, nós chegamos aqui em agosto, o meu foi embora em dezembro, ou minto, janeiro, e só voltou no outro ano seguinte.
Então eu fiquei praticamente com 3 crianças num país. Mas que eu não... como que foi na escola? Nessa paga? Não teve problema nenhum? Não, o Petrus, Os dois? ele é uma criança que deixa a vida me levar, puxou a mim. A professora dizia que ele não ligava essas crianças, porque eu não estou falando mal dos gregos de novo, mas as crianças gregas são muito difíceis de fazer amizade. Elas não são como o brasileiro, que a gente chega numa pracinha com uma bola e os garotos falam: ei amigo, vamos jogar. O Petrus ficava muito tempo sozinho, mas o Petrus adorava, porque a escola era cheia de carrinho, tapete no chão, era uma pista. E a professora dizia para mim, que eu andava com dicionário português-grego, que eu sabia grego mais salpicado assim, e ela dizia para mim que tudo que ela não entendia, ela não ia no dicionário, mas que o Petrus não dava problema, porque ele passava o tempo todo brincando com os carrinhos. O Dimitri só tinha um problema, é muito sensível, até hoje. E ela dizia que ele chorava muito quando ele ia pegar a bola e falava português e as crianças deixavam ele falando sozinho. Que dó. E quando ele chegava em casa na hora do almoço, que ele falava: mãe, ele tirou a bola da minha mão. Eu falava assim: deixa que eu vou lá na porta dar um soco nele. E meu marido falava pra mim: calma. E eu dizia pra ele assim: filho, deixa pra lá, eles são bobão, chama eles de bobão. E o meu marido dizia: você vai mandar ele chamar de bobão, eles não vão entender nada. Enfim, o Dimitri era muito sensível e vinha chorando. Mas o meu marido falava para ele assim: filho, daqui a uns 15 dias, daqui a um mês, você não vai ter mais essa dificuldade. E realmente, eles começaram a estudar dia 7 de setembro. Aqui dia 28 de outubro é o dia que os gregos disseram que não iam permitir a Itália invadir. Que eles chamam o dia do não. Que é o dia do não. E o meu filho entrou 7 de setembro, dia 28 de outubro, ele já estava cantando o hino grego. Olha só que lindo. Eu tenho uma fita, se a Virna quiser, a gente coloca. E vocês vão ver ele cantando com 5 anos, errado. Um brasileiro cantando o hino grego. Porque, olha, gente, aqui tem uma coisa muito importante que eu fico muito triste, que eu sou dessa época, eu não sou velhinha não, mas eu sou dessa época de fazer fila no Brasil também. E cantar o hino nacional. Isso. E aqui eu acho porque os gregos são muito enraizados, né? Eles fazem 2 coisas que para mim é muito importante, que deveria continuar fazendo no Brasil. Toda segunda e sexta eles formam e cantam o hino nacional, e todos os dias eles fazem uma fila e oram o Pai Nosso. Eu não estou falando aqui de religião, não. Não, eu sei. Porque eu não sou ortodoxa, eu sou protestante. E os meus filhos foram pelo mesmo caminho. O meu filho é um protestantezinho, o Dimitri. Mas eu acho muito importante essa oração do Pai Nosso de manhã. Também acho. Isso, gente, me deixa assim um pouco entristecida, porque o Brasil esqueceu, não tem nem mais a matéria religião no Brasil. Eu não sei. Não tem. Um pouco por fora. Não tem, porque eu conheço professoras, né, querida, a Raquel e outras professoras aí, que estão lutando para que a religião volte no Brasil. Eu não estou falando de religião católica, nada disso. Eu estou dizendo ter essa matéria, ensinar a criança a orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é universal. Isso faz com que a criança, mesmo que aquilo seja repetitivo, que tem criança que fica lá conversando na fila. Eu gostava muito quando era o dia de cantar o hino, porque os meus filhos aprenderam o hino. Eu não tive tempo de ensinar, vocês podem até achar errado. Eles aprenderam agora na Copa do Mundo. Mas antes tarde que nunca. Porque o meu filho se apaixonou pelo hino, achou enorme, porque o do grego é muito pequeno. E ele falou: mãe, eu vou aprender, você devia ter me ensinado. Gente, eu tenho uma história assim um pouquinho complicada aqui na Grécia. Eu tive um período muito difícil de adaptação, mais do que eles. Então eu esqueci um pouco, mas enfim, eles aprenderam o hino agora. Mas o que eu estava falando, que o Dimitri, com setembro 7 a 28 de outubro, ele já estava cantando o hino todinho. E a Virna vai postar para vocês que é lindo. Hoje ele está com 15 anos de bigode, de barba. E ele cantando coruja, o hino, né? E ele cantando o hino é lindo demais. Enfim, eles dois se adaptaram com setembro, outubro, novembro. O Pedro já falava grego direto, só o Pedro começou a esquecer o português, e aqui eles fazem uma pressão para a gente não falar português com as crianças, e eu falei que não,
que eu não ia fazer isso. Eu particularmente não gosto de ouvir, encontrar brasileiras aqui dizendo que os filhos não falam português. Também não. Não estou aqui criticando ninguém, essa não é a minha finalidade, mas eu acho que nós deveríamos... E eu tive isso, gente, um conselho de uma grega que mora aí no Brasil. Eu não sei se ela é viva, se ela estiver viva e alguém entrar em contato com ela, a dona Ana, ela falou para mim no telefone: não deixe o seu filho esquecer o português. Eu sou grega, mas eu não aceito que brasileira nenhuma vá para aí e deixe o filho esquecer o português. Isso não foi conselho de brasileira não, hein, gente? Conselho de grega. Foi de grega. Tá mais que certa. E até hoje meu cunhado implica comigo quando eu falo português com as crianças e pergunta se eu estou xingando ele. Eu falei, não, que se eu quisesse eu ia te xingar em grego, porque eu já aprendi. Mônica, o que você aconselha, assim, para as mães que estão vindo agora com essas crianças recentes, pequenas, para a escola, referente à escola? Que dica que você dá para elas? Não... Olha, hoje... É isso, com a experiência que tudo que você viveu... Com tudo que eu vivi, eu acho que a Virna está me entrevistando no momento certo. Eu até falei para ela que se ela me entrevistasse há um tempo atrás, eu ia falir o blog dela. Não, gente, estou brincando, olha só. Eu penso assim, quem está vindo para cá com criança em idade escolar, que a criança não fala o grego nenhum, eu dou uma dica o seguinte: vem calma, vem relaxada. Eu sei que isso é difícil, vocês estão achando que eu estou falando porque eu já passei. Não é fácil, mas olha só, procura não vir muito, porque eu lembro, agora lembrei falando com vocês, que o meu marido disse que a professora dos meninos, ela estava mais assustada comigo do que com as crianças. Porque quando ela falava comigo, que, gente, eu sentado de frente para a professora, desculpa, e ela dizia assim: vai haver o dia das reuniões, dos bimestres. Eu falei, gente, ele não vai estar aqui. Eu vou vir em reunião para entender o quê? Como eu vou falar que meu filho é alérgico? Como que eu vou falar que meu filho está com dificuldade? Como eu vou... Gente, olha, foi passando um filme na minha cabeça e foi me dando um desespero que eu fiquei olhando para a cara da professora assim, ó. E a professora falou para o meu marido em grego que ela estava muito apavorada comigo. Normal. Então, o que eu tenho de conselho para dizer para vocês, mães, tenta vir um pouco mais calma do que eu. Estou dando conselho porque eu sofri muito, gente. Vem um pouco mais calma. Se vocês ainda têm tempo de... Se a viagem é para setembro, pega o dicionário grego vocês. Isso. Fica as coisas principais. Não vem assim... Eu tinha uma noção, mas o que eu posso dizer para vocês de verdade, vem calma. Não vou passar a mão, não vou esconder, porque a Virna teve a Nicole teve uma adaptação mais fácil do que a Adri queria. Eu estou passando a minha experiência, não foi fácil. Mas apesar de ter tido uma adaptação normal, mas no primeiro dia me marcou também. Eu caí no choro lá no pátio e mas fiquei... Mas você relata no seu blog, sim, que a Nicole veio rindo. A Nicole veio rindo, minha filha veio rindo. Tá Graças vendo? a Deus. Graças eu nunca a Deus. tive problema. Com nenhum dos dois. Nem com meu filho que chegou aqui com 16 anos e nem com minha menina. Graças a Deus. Isso essa é a experiência dela, tá vendo? Então... É por isso que eu queria que a Mônica falasse, porque são vários tipos, entendeu? E se ela for entrevistar outras brasileiras aqui, com certeza eu vou. Vai ser diferente. Elas vão contar coisas que talvez para mim eu vá ficar nesses 10 anos dizendo, puxa vida, eu sofri tanto por nada. Hoje a gente... Hoje eu posso fazer, vem, todo mundo que não pra tem cá. nada a ver, gente. Mas não é fácil. Agora eu digo assim, gente, se for um motivo justo de vocês terem que vir para a Grécia ou para qualquer outro país do mundo, por questão do meu caso, ter que ficar porque o marido tinha que ficar, ou foi plano de Deus, ou sei lá, a Virna veio porque o marido é filho de grego, não sei. Vem, gente, eu estou falando do fundo do meu coração. Vem, tenta vir tranquila, toma uma caixa de Lexotan. Tá doido? Você não é médica? Gente, é isso, ó. É isso aí, gente. Mas olha só, hoje se passaram 10 anos, dia 1º de agosto eu fecho 10 anos aqui na Grécia. Posso dizer para vocês que achei uma amigona que a gente mora pertinho, mas ela tem que levar uma surra de toalha molhada, porque a gente só se fala por telefone. Olha, todo inverno, hoje é a primeira vez que a gente está se encontrando para essa entrevista que está marcada um tempão. Eu não posso, ela tem trabalho, não sei o quê. Enfim, eu digo, gente, olha só, eu não conheço outros países, mas mães,
Eu sei qual é a preocupação. Ela disse agora que recebeu um e-mail de uma que está vindo com uma criança de 10 anos. Qual é o nome dela? Nicole. Não, a mãe. A mãe é Maria Tereza. Acho que é Maria Tereza. Maria Tereza, se você está vendo o blog dela e vai ver essa entrevista, se você precisar de mim, a Virna tem o meu contato. A gente está aqui para ajudar. Eu vou passar o seu e-mail para ela. Pode passar, a gente está aqui para ajudar. Eu não tive contato de brasileira no começo, foi muito difícil, mas a gente está aqui para ajudar. A sua filha, de repente, vai ter uma adaptação melhor do que a Nicole da Virna, a Gliqueria minha, enfim. Independente sim da experiência que eu e que ela tivemos, eu acho que vocês têm que vir sem medo. Isso. Encarar. Se é para vir, velho, não é isso? É verdade. Não se prendam, porque minha filha vai ficar com trauma, que meu filho vai ficar com trauma, isso não existe. Não. Criança supera qualquer coisa. É mais fácil a gente ficar com trauma. Eu sou traumatizada. do que eles. Olha, hoje em dia o meu filho, como eu falei, ele está com 16 anos. O Dimitri fala o grego e o português bem. Escreve um pouco de dificuldade. O Petros fala meio, é muito engraçado. A Virna tem que entrevistar eles para vocês morrerem de quem rir. sabe se eles aceitarem, né? Mas eu continuo falando português com eles. A Gliqueria, minha filha, fala o português e o grego, enfim. Gente, passaram-se 10 anos. Então eu quero deixar para vocês um recado aí. Mãe, talvez até pai também, né? Que por necessidade tenha que voltar para a Grécia, é filho, ou é grego, não sei. Ou não é nenhum dos dois, mas tem que vir morar aqui, ou em qualquer outro lugar do mundo. Como a Virna disse, venha com calma e confiando em Deus, que para mim, acima de tudo, foi Deus que permitiu que a gente estivesse aqui. Com certeza. Hoje eu penso que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Com certeza. E se eu estou aqui, não voltei, lutei várias vezes para voltar. Essa história depois eu conto. E agora sei que só vou sair, ou talvez nem saia daqui, se Deus assim permitir. Talvez eu tenha netinhos gregos, sei lá. Enfim, gente, para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vem com o coração aberto. Os gregos são complicadinhos, mas dá pra gente, nós com esse jeitinho especial que a gente tem de brasileiro, a gente acaba conquistando eles, quebrando algumas barreiras. Não só os gregos, mas se você está indo para os Estados Unidos, se você está indo para a Alemanha, qualquer outro lugar, você vai encontrar dificuldade. Venham com o coração aberto e principalmente confiando que Deus vai estar com vocês, independente da religião que vocês tenham. E eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo aí do Brasil e dizer para Maria Tereza e entre em contato comigo, com a Virna. Mesmo que você não mora em Atenas ou em qualquer outra ilha, que eu não sei para onde você está indo. Só o fato de ter gente para dar a gente está por aqui para ajudar, qualquer dúvida. Tipo assim, pediatra do Brasil, pega o telefone, meu filho está com febre e isso mais. Um beijo para vocês, foi ótimo essa entrevista. E se a Virna quiser fazer outra de outro tipo, eu estou aqui. Um beijo. Obrigada, Mônica. É isso aí, pessoal. Uma brasileira, outra brasileira, direto da Grécia. Uhul! Uhul! Ai, adorei.